Amém, queridos, graça e paz. É bom estarmos de novo juntos, né? Nós estamos numa série sobre meditação. Esse é o terceiro vídeo. E no último vídeo nós consideramos alguns dos tipos errados de meditação. Mas nesse terceiro vídeo nós queremos voltar nossa atenção para os ensinos corretos da palavra de Deus sobre o assunto da meditação. Então nesse vídeo a gente vai definir e examinar a meditação bíblica no Antigo e no Novo Testamento. E depois vamos considerar um movimento puritano em relação a esse ensino bíblico no Novo e no Velho Testamento a respeito da meditação bíblica. No Antigo Testamento existem dois termos chave hebraicos que são traduzidos nas nossas Bíblias como meditar. Então, a primeira palavra é aga, né? E esse termo ele é usado, eu diria, nas duas passagens mais famosas sobre meditação bíblica do Velho Testamento. A primeira está lá em Josué 1:8, não é? Quando Deus fala com Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, né, na Bíblia, dia e noite. Aí aparece a palavra, né, no medita nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1:8. A outra passagem muito famosa onde essa palavra aga aparece é o Salmo 1, verso 2, que diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Então a palavra quer dizer isso: meditar, conceber, tramar na mente, não é? Falar internamente ou imaginar. Não é? Então parece ser exclusivamente uma reflexão interna sobre algo no coração. Então eu diria que o significado básico de aga e seus cognatos é um som baixo, não é? Característico do gemido ou do gralhar de uma pomba, ou do rosnar grave de um leão sobre sua presa, depois que ele já capturou a sua presa. E muitas vezes esse termo se refere às tramas que são originadas na mente e no coração de homens ou nações ímpias, que depois são expressas em palavras mentirosas e enganosas. Então, o Salmo, por exemplo, 1:2 indica que essa expressão tem uma expressão paralela no Salmo a esse tipo de meditação que a palavra aga quer dizer, que é deleitar-se no Senhor, deleitar-se na palavra de Deus, porque ele diz: antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela medita. Ele coloca essas duas coisas como algo que anda junto, né? E o puritano Thomas Watson, ele expressa, falando a respeito exatamente dessa relação, que aquele que se deleita na lei de Deus está frequentemente pensando nela. Mas isso acontece com todo homem, né? No que um homem se deleita, seus pensamentos estão correndo continuamente de novo para o objeto do seu deleite. E aquele que se deleita, por exemplo, com o dinheiro, encontra sua mente ocupada quase sempre com ele. Não é? Então, por exemplo, a gente diz que o homem cobiçoso, como Paulo diz em Filipenses 3:19, cuida das coisas terrenas. Ele está sempre pensando em como ele vai ganhar dinheiro, não é? E o que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro. Então, assim, se houver deleite nas coisas de Deus, a mente estará meditando sempre sobre essas coisas. Então, essa palavra aga, ela fala disso nessas duas passagens e em várias outras onde ela aparece. O segundo principal termo hebraico para meditação é siak, e é uma palavra normalmente traduzida como meditação também em português. Por exemplo, no Salmo 119, no versículo 97, diz: ó, como eu amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. Apesar de você ver eles usarem duas palavras, aqui a gente
quase sempre traduz com a mesma. Então a gente observa que a meditação está ligada ao que a pessoa ama em seu coração. O puritano Renew, ele falando a respeito do Salmo 119, ele diz que a meditação deve ter este assistente do deleite sempre. Não é? É o assistente da verdadeira meditação, que como uma chama, não é? Como se fosse a carruagem de Elias, transporta a alma em meditação para o céu, como aquela carruagem levou Elias, não é? Mas há um contraste entre as duas palavras, né, com aga e siak. Siak pode ser falado em voz alta ou dito silenciosamente no coração, já aga não, né? Então, pode ser traduzido como falar, declarar, ponderar ou orar. Não é? Então, por exemplo, Davi explicou claramente sua prática contínua no Salmo 119, 148, quando ele diz: meus olhos antecipam as vigílias noturnas. Ou seja, ele já fica pensando quando chegar a noite. Ele está antecipando para quê? Ele diz: para que eu medite na tua palavra. E uma variação desse termo é suak, que é usado, por exemplo, em Gênesis 24, 63, quando Isaac saía à tarde para meditar, para ponderar. Por exemplo, nesse texto, ele está meditando, ponderando sobre assuntos enquanto ele esperava o retorno do servo de Abraão com Rebeca, né, que seria a sua esposa. Então, a palavra quer dizer uma ponderação cuidadosa, uma reflexão sobre assuntos da alma, né, assuntos do coração. Então, se a gente pudesse resumir, a meditação no Antigo Testamento é apresentada como a atividade espiritual do coração e da mente que caracteriza um santo temente a Deus. Ele ama a palavra de Deus e a valoriza, ele tem um deleite nela, não é? Como ele valoriza, igual Davi fala no Salmo 19, como ouro, como mel. E essa é a riqueza da definição no Velho Testamento. Já quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento tem muitas maneiras diferentes de expressar a meditação. Embora certas traduções nunca usem a palavra meditar no Novo Testamento, o conceito ele é difundido em quase todas as páginas do Novo Testamento. Né? Ocupar ou pensar, enfim. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum louvor, pense nestas coisas, ou seja isso que ocupe os vossos pensamentos, em outra tradução. Então aqui é pensar, ocupar, não é? É a tradução de logizomai, que significa pensar cuidadosamente um assunto, né? Matutar sobre algo, considerar, ponderar ou deixar a mente se concentrar, não é? Sobre aquilo. Ou seja, ele está dizendo que seus leitores deixem seus pensamentos continuamente se concentrarem em todas aquelas qualidades positivas e saudáveis que ele acabou de mencionar, mas não... ele não está falando dessas virtudes como algo abstrato. Ele está falando de todo o ensinamento sobre Cristo que ele ensinou em Filipenses, já que ele está aqui no último capítulo. Ele está dizendo que essas verdades sobre Cristo devem ocupar a mente deles. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as mentes deles em Cristo. Ele está falando sobre o Evangelho, né? Sobre Cristo, que ele vinha mencionando antes. E na carta aos Filipenses ele está dizendo aqui que aquilo é para ocupar. Aquilo é o que é bom, amável, de boa fama, com virtude, com louvor nesse mundo. E o escritor de Hebreus, ele exorta o povo de Deus a considerar as verdades espirituais. E a mesma ideia aqui, né? A fim de perseverar em face
da perseguição e das provações que eles estavam passando, experimentando. Não é? Então, em Hebreus, por exemplo, 11:19, diz que Abraão estava considerando que Deus era capaz de ressuscitá-lo, quer dizer, Isaac, né? Mesmo dentre os mortos, de onde também o recebeu em figura. Da mesma forma, por exemplo, em Hebreus 12:3, ele ordena que os crentes considerem o sofrimento de Cristo. Ou seja, meditem, gastem tempo meditando. Para quê? Para que não se cansem e desfaleçam em suas mentes. Tá vendo? Ele diz também, considerem-se uns aos outros para estimularem, serem estimulados ao amor. Isso significa que uma reflexão cuidadosa deve ser dada sobre a responsabilidade de edificar espiritualmente outros crentes. Não é? Esses usos de considerar todas as coisas vêm de cutâneo, que significa dirigir toda a mente para um objeto. Também, de um ponto de vista mais elevado, você subir para você olhar, não é? E ter uma visão geral e aprender em toda a sua extensão. Não é? Lucas, por exemplo, 2:19, retrata Maria, né, enquanto ela pensava profundamente sobre os eventos e as circunstâncias incomuns que cercaram o nascimento e a juventude de Jesus. E Lucas, ele explica que Maria guardava todas essas coisas e ponderava em seu coração. Isso é realmente mostrado como um hábito dos crentes de mente espiritual. Então, a palavra que aqui é traduzida como ponderou, ela ponderava no coração, vem de sumbolome, que significa pensar seriamente, refletir ou debater internamente sobre todas aquelas coisas, definir a mente ou os afetos, não é? Também aparece aqui. Não é? O apóstolo Paulo ele exorta, por exemplo, os crentes em Colossos a fixar sua afeição nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3:2. E colocar a afeição é uma tradução do verbo grego phroneo, que significa continuar dando séria consideração a algo. Então você vê que há várias expressões que quer dizer sempre a mesma coisa, né? Meditar. O Novo Testamento usa uma linguagem abundante para isso, não é? Então, frôneo significa ponderar, deixar a mente se concentrar, continuar pensando, fixar a atenção. Não é? Então, devido ao grande número de usos, o conceito bíblico de lembrar pode ser o mandamento mais extenso do Novo Testamento em relação à meditação, a meditar. Por exemplo, Apocalipse 2, verso 5, mostra que esse tipo de meditação é realmente o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento, para o arrependimento evangélico. Não é? João diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou então virei a ti sem demora e tirarei do seu lugar o teu castiçal, a menos que te arrependas. Então, lembrar é a palavra usada por João aqui, minamenio, que significa lembrar informações guardadas na memória. Não é lembrar olhando alguma coisa, né, ou lendo alguma coisa simplesmente, mas lembrar informações da memória. Então a palavra, ela não sugere que uma pessoa tenha realmente esquecido, lembrar porque você esqueceu. Em vez disso, ela está ordenando os crentes que se lembrem ou pensem novamente, propositalmente, sempre sobre aquilo. Então, da mesma forma, o escritor de Hebreus ele ordenou os crentes que para
os crentes, né? Ele diz para eles: lembrem-se daqueles que têm liderança sobre vocês, que vos falaram a palavra de Deus. Hebreus 13, 7. Então, da mesma forma, Paulo, por exemplo, está falando com Timóteo para constantemente lembrar-se de que Jesus Cristo, da semente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2, 8. Ou seja, é óbvio que Timóteo sabia isso. Ele está dizendo que constantemente ele deve trazer isso à mente e ponderar demoradamente a respeito disso, né? Então a meditação é apresentada no Novo Testamento como um aspecto chave para a renovação piedosa da mente, para a paz. A paz de Deus guardará as vossas mentes e os vossos corações, e também para santificação, né, todo o processo de santificação, e também é usado como um meio primário para confortar e encorajar a perseverança cristã. Agora, como é a meditação bíblica dentro do puritanismo? Como todo esse ensino, que a gente vai ver depois com mais calma, não é? Como ele se desenvolveu dentro do puritanismo, com a seriedade com que eles levavam todo o ensino bíblico, não é? Então a gente podia dizer que se desenvolveu como nenhum outro movimento na história da igreja o desenvolveu, não é? Os puritanos, eles entendiam a grande importância da meditação cristã. Assim, eles se envolveram profundamente e desenvolveram e definiram, eu diria, com uma precisão aguçada e muita perspicácia, a meditação, ao se debruçarem durante muito tempo sobre todo o ensino bíblico a respeito disso. Então, os puritanos, eles trataram do assunto tão profundamente que, por exemplo, num sermão de Samuel Ward, né, ele menciona a meditação num sermão dele, Uma Brasa no Altar, o nome do sermão. E ele comenta num determinado momento do sermão que era uma arte ultimamente tão ensinada, ele diz no sermão, que ele não sentiu que precisasse de tempo para explicar suas práticas ao público que estava ouvindo o sermão. Então você vê que era tão difundido o ensino na igreja naqueles dias que ele diz: eu não preciso, né, explicar essa prática, porque ela é tão conhecida. Nossa geração, entretanto, não vivemos em uma época em que a meditação bíblica seja bem compreendida. Então, portanto, as definições puritanas clássicas de meditação nos ajudam e vão nos ajudar em toda a nossa jornada de aprendizado, né, de meditação. Há um puritano famoso chamado Thomas Hooker, e ele diz que a meditação é uma intenção séria da mente, pela qual chegamos a buscar a verdade e a estabelecê-la no coração. É uma grande definição, né? O outro puritano chamado William Fenner, ele diz que a meditação é um exercício estabelecido da mente para uma investigação posterior da verdade, assim afetando o coração com isso, né? E, portanto, ele diz que há 4 coisas na meditação. A primeira é que ela é um exercício da mente. Segundo, é um exercício estabelecido, ou seja, você se debruça sobre uma verdade, não é apenas. Deixa eu dar aqui um biscoito para a Juju, que ela está aqui comigo. É minha companheira aqui de sempre, né? Então é um exercício estabelecido, ele se debruça sobre uma verdade. Em terceiro lugar, é para fazer mais investigações e aprofundar. Essa é a intenção, não é? A meditação, ela puxa, ele diz, o trinco, né? O trinco da verdade, examina cada armário, cada gaveta, cada ângulo daquela verdade. Em quarto lugar, trabalha aquilo com o propósito de afetar o coração com a verdade de Deus. Outro puritano chamado William Bates, ele diz que a meditação é o exercício sério do entendimento, pelo qual nossos pensamentos se fixam na observação de coisas espirituais
para que elas sejam transformadas em afeições em nossos corações pelo Espírito Santo e para praticar, né, de fato, a verdade. Outro puritano chamado Thomas White, ele diz que a meditação divina é um pensamento e consideração sério e solene das coisas de Deus, das coisas que Deus revelou sobre si mesmo, né? Sobre nós, sobre o mundo, a fim de que nós possamos entender o quanto elas nos dizem respeito à nossa vida e que nossos corações possam ser elevados a algumas afeições e resoluções sagradas que só aquela verdade pode levar. Mais tarde, em outra obra, ele explica as 3 partes da meditação. Ele diz consideração, afetos e resolução. Não é? Você vai considerar, isso vai atingir seus afetos e você vai fazer resoluções a respeito disso. Outro puritano muito famoso, né, Thomas Watson, ele diz que meditação é um exercício sagrado da mente pelo qual nós trazemos as verdades de Deus para a lembrança e nós ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos a nós mesmos. Em cada parte que ela se refere, sondando para isso seriamente o nosso coração e os nossos afetos em relação àquela verdade. Como nós estamos respondendo àquela verdade e o que aquilo revela a respeito dos nossos corações. Então ele diz que a meditação é uma alma se retirando de si mesma para que, por um pensamento sério e solene em Deus, o coração possa ser elevado às afeições celestiais, né? Que Jonathan Edwards chamaria de afeições santas. Né? Outro puritano chamado John Ball, ele diz que a meditação... Deixa eu dar mais um biscoitinho para Juju. John Ball, ele diz que a meditação é uma reflexão séria, sincera e intencional sobre algum ponto da instrução bíblica ou da instrução cristã, tendendo a nos levar adiante em direção ao reino dos céus. Há um outro grau de glória, como o apóstolo Paulo gosta de expressar, não é? Servindo ao nosso fortalecimento diário contra a carne, o mundo e o diabo. Não é? Um outro puritano chamado Isaac Ambrose, famoso também, muito famoso, ele diz que a meditação é uma reflexão profunda e sincera sobre algum ponto da instrução cristã com o objetivo de fortalecer a si mesmo contra a carne, o mundo e o diabo e para nos levar adiante em direção ao reino dos céus, crescimento e maturidade. Ou a meditação é uma firme inclinação da mente para algum assunto espiritual que a gente descobre olhando para a verdade e para nós mesmos, até que a gente traga aquela verdade para os lugares mais profundos do nosso coração de maneira lucrativa, ou seja, trazendo deleite para nós e glória para Deus. Então, quando a gente olha para a meditação puritana, é encher a mente com pensamentos bíblicos e celestiais, e é como você colocar uma bala na boca e você fica muito tempo sentindo todos os sabores. Ou quando você olha um diamante com suas várias inclinações e você vê belezas diferentes. Então, o primeiro ingrediente da meditação puritana era o uso sério da mente. Né? Eles ensinavam que um crente deve pensar profundamente sobre o ensino bíblico. Então, por exemplo, um livro muito famoso, existe até em português, não é? O livro inteiro de Richard Baxter, chamado O Descanso Eterno dos Santos. Ele estava doente, Richard Baxter, ele ainda era novo, e ele achou que ia morrer. Então, ele meditou profundamente sobre o descanso eterno dos santos, para preparar, através da meditação profunda a respeito do descanso eterno dos santos, para morrer, de maneira que Deus fosse glorificado. Acabou que ele não morreu, mas o livro acabou saindo essa obra maravilhosa. Não é? Então ele mostrou o seu desejo ao publicar o livro depois, né,
de ajudar o povo de Deus a manter pensamentos piedosos ao longo do dia. É um livro muito importante no aprendizado da meditação. O Descanso Eterno dos Santos, de Richard Baxter. E Efésios 4 reflete essa verdade da santificação progressiva, de que o povo de Deus deve andar, não, Paulo diz, como os gentios andam, na vaidade de seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, mas sejam renovados no espírito da sua mente. Versos 17 até o 24. Né? Ou seja, a mente tem um espírito. O que foi, Juju? A mente tem um espírito. Aqui, Paulo fala ao povo de Deus que a batalha pelo crescimento espiritual e pela vitória é realmente uma batalha pela mente. Não é? Então, há o caminho da sabedoria e piedade espontânea, sabedoria onde conscientemente nós aplicamos a palavra de Deus com nossas mentes renovadas às circunstâncias morais complexas, e piedade espontânea, onde vivemos a maior parte das nossas vidas, não é? Que de tanto meditarmos, nós já podemos, nós respondemos muitas coisas sem nem precisar de uma reflexão consciente, porque aquilo já faz parte de nós, não é? Paulo, em Romanos 2:2, fala como sempre saber a vontade de Deus pela renovação de sua mente, não é? Então, pela renovação da sua mente, está falando sobre meditação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, experimentando, possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Acho que umas 2 semanas atrás eu preguei a respeito desse texto no culto. Nós somos perfeitamente inúteis como cristãos que exaltam a Cristo, ou que deviam exaltar a Cristo, se tudo o que a gente faz é nos conformar com o mundo ao nosso redor. E a gente sabe que o mundo tem essa capacidade de formatar, conformar a nossa cultura, enfim, o mundo. E a chave para a gente não desperdiçar nossas vidas com esse tipo de sucesso segundo o mundo, diz Paulo, é ser transformado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós não estamos buscando as mesmas coisas que o mundo, não é? Mas se a nossa mente for igual à do mundo, então não há nenhuma possibilidade de ser diferente, não é? Então essa palavra que Paulo usou aqui, transformai-vos, ela é usada uma vez só em todos os evangelhos, que é quando Jesus subiu a montanha, não é? E ele foi transfigurado, não é? Aqui você vê que a palavra usada é transformação, mas a palavra é a mesma, né? Metamorfote. Né? A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles e seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:2, Marcos 9 também fala sobre o mesmo acontecimento. Não é? Você vê que a transfiguração ou transformai-vos de Paulo da mente não é algo externo, não é? Por isso que é a palavra no original que vem a nossa metamorfose, não é? Aponta para algo que se transforma a partir do interior, não é? Ou seja, não é a conformidade com o mundo ou com qualquer coisa externa. Não é? Ou seja, não se conformar com o mundo não é principalmente evitar externamente comportamentos ou qualquer coisa. Não é? Isso está incluído. Mas o que acontece é que você pode evitar todo tipo de comportamentos mundanos e não ser transformado. A palavra que ele usa diz: seu rosto apareceu como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, algo assim acontece conosco, espiritual e moralmente. Então, mentalmente, primeiro no interior e depois na ressurreição do lado de fora. Ou seja, isso vai acontecer na nossa mente e no nosso coração aqui, nesta vida. E a meditação tem um lugar central nisso. E externamente só vai acontecer na glorificação, não é? Então, Jesus diz de nós que na ressurreição os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Mateus 13,
43, se não me engano. Então, a transformação não é mudar da lista de tarefas da carne para a lista de tarefas da lei, que é o que muitas pessoas fazem, não é? É muito fácil, as pessoas muitas vezes não entendem o que é o legalismo, não é? E elas simplesmente falam que, eu ouço muito isso, não, aquele pregador ali, ele não prega usos e costumes, mas legalismo é você achar que pode conseguir qualquer justiça na lei de Deus, não é? Então você vê que a transformação a que nós somos chamados, essa transformação que Paulo está falando, na mente e no coração de pessoas regeneradas, não é? Que são novas criaturas, não é uma mudança da lista das obras da carne para as obras da lei. Quando Paulo substitui a lista das obras da carne, ele não substitui elas pelas obras da lei. Ele substitui elas pelo fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 19 e 22. Ou seja, a alternativa cristã aos comportamentos imorais ou que não glorificam a Deus não é uma nova lista de comportamentos morais. É o poder triunfante e a transformação que flui do Espírito Santo através da fé em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso tesouro. Então, Deus nos fez suficientes, a Bíblia diz, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Ou seja, se você trocasse a lista das obras da carne pela lista das obras da lei, ou da lei, você teria só a lei. Mas a lei, ela diz o que é certo, mas a lei não justifica ninguém, não salva ninguém, porque a lei não concede nenhum poder de transformação ao homem, não é? Ela é só para mostrar o pecado. A lei veio para que o pecado abundasse, para ficasse mais evidente, não é? Só o Evangelho transforma, começa internamente. Assim, a transformação é uma mudança profunda. E essa mudança é um dom da graça, comprada pelo sangue de Cristo e forjada pelo Espírito Santo de dentro para fora. E não na conformação à lei externa, simplesmente. O que seria legalismo, não é? Então, é liberdade para ser escravo de Cristo. É por isso que a vida cristã, eu estava dizendo nesse sermão que eu preguei, embora seja totalmente de sujeição, como por exemplo Romanos 8,7, Romanos 10,3 diz, o apóstolo Paulo diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus. Nem na verdade o pode ser. Você vê, a inclinação da carne não é sujeita, mas a nova vida é sujeita. É uma liberdade sujeita, você vê, porque ela é sujeita internamente. Então você é livre e ao mesmo tempo é sujeito. Então Paulo diz assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, seguindo a lei, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Então você vê que mesmo escravizada, como está em Romanos 6, 18, 22, a liberdade do pecado, a qual a gente foi feito, nos faz servos da justiça, ou escravos da justiça, como está em Romanos 6, 18. Então Paulo diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, você vê, eu era escravo do pecado, e agora eu sou escravo de Deus, sou servo de Deus. Mas ele diz, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Então a vontade revelada de Deus, ela é descrita no Novo Testamento como radicalmente livre, não é? Ou seja, a Bíblia diz, por exemplo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo, em 2 Coríntios 3, 17. E, por exemplo, para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Gálatas 5, 1. Então você é livre em Cristo, porque quando você faz de dentro o que você ama fazer, você é livre. Quando você se sujeita à lei externa, simplesmente, você não é livre, não é? Mas você vê que em Cristo nós somos levados à obediência, mas nunca estamos sendo levados ao Sinai.
ou estamos debaixo da condenação da lei. Algo foi mudado dentro de nós. E quando você faz o que você ama fazer, você é livre. E se o que você ama fazer é o que você deve fazer, você é totalmente livre, não é? Então você obedece a Deus cada vez mais e você cada vez mais livre, apesar de ser escravo de Cristo. Porque você não está sendo forçado externamente, você está sendo impulsionado por afeições profundas a partir da sua nova natureza informada através da contínua meditação. E é isso que a transformação significa. Quando você é transformado em Cristo, você gosta de fazer o que você deve fazer. Isso é liberdade. Deus é santo, mas tudo que Deus ama é santidade. Ele é totalmente livre, sendo sempre santo, não é? E é isso que começa a acontecer conosco. Então, a renovação como meio essencial de transformação fica evidente para nós. Em Romanos 12, 2, Paulo ele se concentra em um meio essencial de transformação, que é a renovação da nossa mente, que é onde você vê que a meditação se concentra na mente e no coração. Então Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, isso é totalmente crucial, é isso que os puritanos entenderam, porque é isso que a Bíblia ensina o tempo todo. Se você deseja se libertar da conformidade com o mundo, esse é o único caminho, não é? Se você deseja ser transformado e novo de dentro para fora, que é como o Evangelho faz, e se não for assim, não é o Evangelho e não está havendo transformação nenhuma, será mero moralismo ou legalismo. Então, se você deseja ser livre do mero cristianismo motivado pelo dever e fazer o que você ama fazer, porque o que você ama fazer é o que você deve fazer, se você deseja oferecer seu corpo, como Paulo vai dizer aqui em Romanos 12, né, no início, como um sacrifício vivo, para que toda a sua vida se torne um ato espiritual de adoração, que é o vosso culto racional, ele diz, e mostre o valor de Cristo acima do valor do mundo e o deleite nele acima de todas as outras coisas. Então Paulo está dizendo, entregue-se com todas as suas forças para exercitar cada vez mais o que o Espírito está fazendo em quem ele regenerou, que é a renovação da sua mente. E é isso que a meditação faz. Então, porque a Bíblia diz que essa é a chave para essa contínua transformação. É a isso que o Espírito nos leva. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente poderia perguntar o que há de errado com a mente humana, né? Porque nossa mente precisa de renovação. E como é essa renovação fundamentalmente ligada à meditação? Como podemos buscar e desfrutar dessa renovação? Então, é o que nós estamos fazendo ao meditarmos sobre como meditar, não é? Então, o problema com as nossas mentes é que há muitos que pensam que o único problema com a mente humana é que ela não tem acesso a todo o conhecimento de que necessita. Assim, você vê que o mundo acredita, infelizmente, muitos cristãos, a educação se torna o grande instrumento de redenção pessoal e social. Nós pensamos que se as pessoas tivessem mais educação, elas não iam usar suas mentes para inventar golpes elaborados, tramas terroristas, sofisticados, esquemas complexos para desviar dinheiro e a grosseria da depravação moral e sexual e a malícia e a maldade e a inveja, enfim, a guerra, não é? A educação resolveria isso. Isso é o que o mundo, o humanismo secular, acredita e muitos cristãos também. Eles não veem o problema real do ser humano, não é? Então, se as pessoas tivessem mais educação, informação, elas mudariam. Ou apenas ouvir sermões, não é? Esse é o engano, não é? E aqui a meditação entra, a gente vê como ela é central na nossa vida, na nossa nova vida. A Bíblia tem uma análise muito mais profunda do problema humano. Então, em Efésios 4:23,
Paulo ele usa uma frase impressionante que a gente pode comparar com Romanos 12, 2. Ele diz, sejam renovados, aqui comparando lá com Romanos 12, 12, ele diz, sejam renovados no espírito de suas mentes. Agora, o que no mundo é isso, não é? O espírito da nossa mente, o espírito da sua mente. Significa que a mente humana não é um computador sofisticado que fica gerenciando dados. E é por isso que o homem ama todas as coisas que não é a luz, que são as trevas, porque ele não tem os dados certos. Que então, se você der os dados certos, esse computador incrível que é a mente humana irá funcionar e irá dar respostas emocionais apropriadas, respostas espirituais, etc. Não. A Bíblia tem ela vai detectar, não é? E vai diagnosticar algo muito mais profundo. A mente tem um espírito, entre aspas. É uma mudança no espírito das nossas mentes. Em outras palavras, nossa mente tem o que nós chamamos de mentalidade. Então, a gente não tem apenas uma vista, a gente tem um ponto de vista olhando para tudo. Por esse ponto de vista, que é o espírito da nossa mente. A mente não tem apenas o poder de perceber e detectar de tal maneira que novas informações vão mudá-la, não é? A mente, ela mesma tem uma postura, a mente tem um comportamento, ela tem um porte, ela tem uma atitude, a mente tem uma inclinação inexorável. Então, Paulo está dizendo, renove-se no espírito da sua mente. Então, o problema com nossas mentes não é meramente que nós somos finitos e não temos todas as informações, ou nunca caberia todas as informações na nossa mente finita. O problema com as nossas mentes é que elas são caídas, não é? Elas têm um espírito, elas têm uma inclinação, elas têm uma mentalidade, e essa mentalidade é hostil à supremacia absoluta de Deus. É hostil a Deus como Deus. Nossas mentes estão inclinadas a não ver Deus como infinitamente mais digno de louvor do que nós mesmos. De vê-lo infinitamente como a causa e a razão de todas as coisas, em vez de nós mesmos. Então, ou as coisas que fazemos, ou as coisas que nós alcançamos, nós não vemos que tudo devia ser sobre ele e para a glória dele. É isso que a gente vê, por exemplo, em Romanos 1, 28, Paulo diz, visto que não quiseram reconhecer a Deus como Deus, Deus os entregou a uma mente reprovável. Isso é quem nós somos por natureza. Nós não queremos ver Deus como digno de ser bem conhecido e um tesouro acima de todas as coisas, valorizado e glorificado. Você sabe que isso é verdade sobre si mesmo, como homem natural, por causa do quão pouco esforço você gasta para conhecer mais e mais Deus, naturalmente. E por causa de quanto esforço é necessário para fazer tua mente gastar algum tempo para conhecer melhor a Deus. E é isso que faz as pessoas terem dificuldade com a meditação, não é? Essa é a realidade. Então a Bíblia diz que trocamos a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens semelhantes ao homem mortal. Romanos 1, 23. E a imagem no espelho, a imagem que você vê no espelho, é a imagem mortal que você mais adora. É a imagem mortal que nós mais adoramos. É por essa imagem, na maior parte das vezes, que nós trocamos a glória de Deus pela imagem humana. A imagem que a gente vê no espelho. Nós mesmos. Não é? E isso ilumina a relação entre o verso 1 e 2 de Romanos 12. O versículo 1 diz que devemos apresentar nossos corpos, isso é, toda a nossa vida ativa. Porque toda a nossa vida é expressa através dos nossos corpos. A gente deve mostrar, então, toda a nossa vida ativa como um sacrifício vivo, que é o nosso culto espiritual de adoração a Deus. Assim, o objetivo de toda a vida é a adoração. Ou seja, nós devemos usar nossos corpos, nossas vidas inteiras para mostrar o valor de Deus e tudo o que Ele é para nós em Cristo. Agora faz
todo sentido quando o verso 2 diz que para que isso aconteça, nossas mentes devem ser renovadas. Por quê? Porque nossas mentes não são, por natureza, mentes adoradoras de Deus, que fazem de Deus o centro de tudo. Não é? Naturalmente, a mente humana não é assim. Não é? Nossas mentes, por natureza, são mentes auto-adoradoras. Esse é o espírito de nossa mente, naturalmente. É isso que o espírito muda na regeneração, mas que continuará mudando através da meditação contínua, a qual ele leva todos aqueles que têm essa nova, essa transformação que nos faz ver Deus como um tesouro, que vai, através da meditação, a gente vai crescendo de um grau de glória para outro, na visão da beleza dele na face de Cristo, e nós então vamos sendo transformados. O puritano Thomas Gold, ele diz que quando estamos sozinhos, nosso cuidado deve ser para que não fiquemos mal empregados, ociosos ou infrutíferos, mas que sejamos ocupados com meditações espirituais e celestiais. Isso significa que o povo de Deus deve diminuir o ritmo e ter um tempo para permitir que a verdade de Deus penetre em seu pensamento. Não é? Então, há um puritano maravilhoso, né, chamado James Ussher. Ele disse assim: separe algum tempo para a meditação, para que a palavra seja enxertada em seu coração. Se a carne que você come não for digerida, de nada te fará bem. Ou seja, se a carne que a gente come não é fisicamente, se ela não é digerida, não faz bem nenhum. Então você vê a necessidade de trabalhar para reter a palavra, para digerir a palavra, para torná-la sua. Ele diz através da meditação, para que você possa ser transformado por ela. E como a carne de um homem é transformada em sua substância, assim a palavra de Deus, sendo digerida, irá nutrir você. Ou seja, se você só ouve um sermão, só lê um texto, e rapidamente, é como se você tivesse comido e não tivesse digerido, aquilo não faz nenhuma diferença. Não é? E esse é o problema das pessoas, às vezes elas acham que elas têm que ouvir muitos sermões bons, não é? Bons pregadores simplesmente, mas aquilo não faz nada se você não diminui o ritmo e medita calmamente, não é? Expondo o seu coração àquilo e deixando aquela verdade particular afetar suas afeições, criando resoluções depois disso e vida, né? Então, quando a gente pensa na meditação puritana, ela afeta, eles dizem o tempo todo, o coração com o objetivo de aplicação pessoal. A meditação bíblica e a meditação puritana, que foi a maior geração a esmiuçar toda a palavra de Deus, né? A meditação puritana nunca encorajou uma vida de contemplação, sem ação, ou como uma coisa meramente de especulação teológica, inútil. Só para me debater, só para me saber a doutrina certa. É óbvio que sem a verdade, sem a doutrina certa, não há meditação. Mas só isso, para especulação teológica, para me debater, é inútil, não é? Ou eu aplico a mim mesmo, ou é totalmente inútil. Ou o misticismo, que eu leio um texto bíblico só para ter uma sensação melhor, não é? Muitas vezes as pessoas chamam isso de devocional. Lê um texto, uma sensação boa de manhã e pronto, ele está pronto para o dia. É ouvir com o coração. Se você não faz assim, né, todo o que flui dos sermões que você ouve, do que você lê, é um grande mal entendido, não é, da verdadeira espiritualidade bíblica. Então, para levar uma pessoa ao ponto da aplicação pessoal, prática e resolução, os puritanos ensinavam que a mente deve considerar corretamente as verdades da palavra de Deus. E esclarecendo o uso fundamental da mente na meditação, Oliver Haywood, que é um puritano famoso, ele diz, olha, não
esse não é um mero exercício da mente e da memória sobre coisas boas, mas é um trabalho sobre o coração. A impressão dessas coisas na vontade e nas afeições. Não é especulativo, mas prático, ele diz. William Bates, ele diz que se nossa meditação for meramente especulativa, é como um sol de inverno que brilha, mas não aquece, né? A gente já experimentou isso, está num lugar frio, né? Muito frio, e o sol não tem nuvem no céu. Então é o sol do inverno em lugares frios, né? O dia está lindo, o sol está lá, mas você está morrendo de frio, né? Porque a temperatura está baixíssima. E está dizendo, olha, uma meditação, se é meramente especulativa, é como um sol de inverno. Ele brilha, mas não aquece, não é? Então essa crença na natureza prática da meditação bíblica, ela está entrelaçada na própria trama da compreensão puritana. Se a gente considerar vários pastores puritanos falando a respeito disso, a gente vai ver, por exemplo, dizendo que a meditação divina deve ser particular e aplicativa. Thomas Watson diz, certifique-se sempre em sua meditação de unir a aplicação. E diz mais que a meditação seja reduzida à prática, ou viva a sua meditação. Thomas Brooks diz que na meditação a mente ou razão da alma se fixa em algo concebido ou pensado para melhor compreensão e para melhor aplicação a si mesmo, para uso, não nos outros, não na igreja, né? Quando nós estamos meditando, nós estamos aplicando aquela verdade aos nossos corações, a nossa alma, né? Nós queremos que produza afeições verdadeiras, poderosas, que se manifestem em resoluções e, então, aplicação prática. Então ele diz, Thomas Brooks, que uma pessoa que medita procura ter seu coração estimulado a colocar algo em prática que flui tão somente da palavra de Deus, não da sua mente, nem da mente do mundo, tão somente da palavra de Deus, ou seja, da mente de Deus. Ou se deleita em alguma perfeição de Deus meditada e se demora naquela perfeição e as aplicações que aquilo tem em relação, então, a mim, à vida, às minhas afeições. Então, outro puritano famoso chamado Thomas Menton, ele diz que a prática, fazer da prática é a própria definição de meditação, não é? Fazer dela algo que realmente toque a nossa vida prática. Ele diz assim, ele diz que a meditação é aquele dever ou exercício espiritual pelo qual nossa mente é aplicada à contemplação séria e solene das coisas espirituais para usos e propósitos práticos que glorifiquem a Deus e a Deus somente. Ou seja, nós queremos que nossa prática e nosso comportamento mudem de forma duradoura, de dentro para fora. Então, não há melhor maneira disso acontecer do que começar a meditar na verdade de Deus. Essa é a definição da meditação bíblica. Então agora, daqui para frente, que a gente já definiu, vimos a importância da meditação, definimos a falsa meditação, definimos a verdadeira meditação. Agora a gente vai trabalhar em como isso se desenvolve, a verdadeira meditação em nossas vidas. Então eu espero todo mundo, né, nos próximos vídeos, para que Deus nos conduza para a sua glória, para a nossa alegria, nosso deleite nele, através de uma meditação profunda que realmente mude nossas vidas continuamente, de dentro para fora. Ao contemplarmos a glória de Deus na face de Cristo, nós sejamos realmente transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não
traz paz sem fim.